luz para iluminar as nações e glória de Israel, vosso povo. Cantamos tanto isso hoje, ouvimos a escola Cantorum entoar: Jesus é luz para iluminar as nações e glória de Israel, luz para todos nós e glória do seu povo. Contemplamos nesta liturgia o encontro de Jesus com o povo, o seu povo, o povo de Deus preparado. Também contemplamos a sua entrega e consagração lá no templo. Contemplamos também Maria, terminados os dias da sua purificação, comparecera também ao templo. E alguns personagens se mostram ali, além de Maria, e José e Jesus. Vemos um homem, Simeão, e vemos uma mulher, profetisa Ana. Cada um exercendo a sua função e sendo paradigma para nosso comportamento como cristãos. Mas hoje eu gostaria de fixar um pouquinho neste homem, Simeão. Simeão era o homem que esperava a redenção de Israel. Não aquela redenção política, como muitos que queriam a libertação de Israel do poder político e dominador dos romanos. Não. Não esperava o Messias como alguém que viesse trazer um grande poder ao povo judeu, ao povo de Deus, que dominasse o mundo inteiro, ou talvez aqueles que queriam um sucesso material, ou aqueles que esperavam o Messias, que viesse trazer a Israel o grande esplendor dos tempos de Davi e Salomão, em que venciam todos os inimigos e que atraía gente do mundo inteiro, como nos tempos de Salomão, vem a rainha de Sabá visitá-lo para ouvir as palavras de sua sabedoria. Não era isso que Simeão esperava. Simeão esperava a redenção de Israel. Esperava o Messias que viesse libertar Israel de sua mesquinhez, de seus pecados, libertar Israel de seu orgulho, e que Israel se voltasse para Deus para adorá-lo em espírito e em verdade. Simeão era esse homem que esperava. E ele estava sempre movido pelo Espírito Santo. São Lucas diz: o Espírito Santo estava nele. É significativo isso, porque Simeão aí começa a se mostrar para nós como aquele homem justo, como aquele homem santo. Simeão é conduzido pelo Espírito Santo ao templo naquele dia, porque o próprio Espírito Santo já o tinha inspirado de que ele não morreria sem antes ver a verdadeira libertação de Israel. E é naquele tempo, naquele dia, que o Espírito Santo o conduz. E ele, dócil ao Espírito Santo, ele vai ao templo. E contempla aquele casal jovem, José e Maria, tendo nos braços uma criança. Quantas crianças ele certamente já viu, quantas vezes certamente ele foi ao templo e procurando ver alguém com um menino ou alguém especial, e se mostrasse para ele especial. Mas aquele dia, inspirado pelo Espírito Santo, ele vai ao templo e lá ele vê naquele casal jovem, com aquela criança, o cumprimento das profecias. E ele, cheio de alegria, vai ao encontro de Maria e José e pega o menino em seus braços e contempla, emocionado, com lágrimas no rosto, aquele menino. E contempla aquela mulher jovem e diz para ela: este menino está colocado para a redenção e para a queda de muitos em Israel e para ser um sinal de contradição. E uma espada de dor transpassará a tua alma, o teu coração. E com o menino nos braços, vendo cumpridas as profecias,
e vendo que a sua esperança não foi em vão, ele olha para o céu e diz: agora, Senhor, podeis deixar ir em paz o vosso servo. Ir em paz o vosso servo. Porque os meus olhos contemplaram, viram a vossa salvação, a luz para iluminar as nações e glória de Israel, vosso povo. O que aprendemos de Simeão? Coloco aqui para vocês 3 pontos a respeito do que estamos meditando. O Espírito Santo, primeiro, Simeão era um homem de esperança. Ele esperava. A esperança é uma virtude teologal, uma virtude infundida por Deus em nós e que tem como objeto o próprio Deus. Da esperança, nós temos a certeza de que somos amados de Deus, de que Deus nos ama e de que Deus está conosco, de que Deus mandou o seu Filho, que morreu na cruz. Então a esperança passa pela cruz, mas a esperança vai à ressurreição, e a esperança nos conduz ao céu. A esperança, já podemos dizer, é a realização presente daquilo que acontecerá conosco no futuro. A virtude da esperança, ela pode ser ferida pelo desespero de salvação, quando perdemos a confiança em Deus, sobretudo na sua misericórdia. E ela pode ser ferida também quando nós achamos que vamos nos salvar sem ter merecimento algum ou sem tomarmos as devidas providências na nossa caminhada para o céu. A esperança não é uma virtude que nos acomoda, não é uma virtude passiva. A esperança, ela nos leva a caminhar. O povo hebreu saiu do Egito na esperança de chegar à terra prometida e caminhou durante 40 anos, devido às suas infidelidades, mas caminhava sempre. O povo caminhava sempre com Jesus, de norte a sul e de leste a oeste da Palestina. Os apóstolos caminharam por toda parte, pregando a boa nova, pregando o Evangelho e testemunhando que Cristo está vivo, que Cristo está presente em nosso meio, que Cristo ressuscitou e que Cristo, nosso Senhor, nos dá a salvação. Os missionários caminharam por toda parte, levando esta boa nova que é o Evangelho de nosso Senhor. Assim também nós caminhamos. A nossa vida é uma caminhada aqui na terra. Somos chamados peregrinos. Estamos perpassando, estamos caminhando, estamos indo, não estamos parados. Então não vamos ter na esperança uma virtude em que ficamos sentados numa cadeira esperando que alguma coisa aconteça. É claro que vamos caminhando ao encontro de nosso Senhor. Isso é muito importante porque na nossa vida espiritual nós devemos agir. Confiantes na graça de Deus, devemos nos levantar e irmos em frente. Se temos alguma queda, nós nos levantamos e continuamos seguindo. Nós nunca desanimamos, sobretudo quando vêm as tentações, nós lutamos. Quando vêm as perseguições, nós lutamos bravamente. Quando vem o desânimo, nós nos levantamos e olhamos para frente, porque nós caminhamos com o nosso Senhor rumo, não à terra prometida, como se fosse haver um paraíso aqui na terra, embora procuremos melhorar a cada dia no amor, mas rumo ao céu. A nossa peregrinação é para o céu. Somos peregrinos rumo à nossa pátria definitiva, porque nós não somos cidadãos deste mundo. Por isso, como Simeão, nós também devemos viver da esperança. Ai daquele que se desespera, está perdido. Ai daquele que perde a confiança em nosso Senhor. Ai daquele que, diante das dificuldades da vida, não tem mais esperança e prefere se esconder ou muitas vezes
prefere fugir da própria realidade que se encontra. E hoje nós vivemos tempos tão difíceis, do ponto de vista material, do ponto de vista moral, do ponto de vista espiritual, tempos tão difíceis na nossa igreja, tempos tão difíceis também para a nossa vida de católicos, e que temos que lutar contra, como diz São Paulo, contra os espíritos malignos espalhados pelos ares, e muitas vezes apresentando-se na figura de pessoas ou de ideologias. Realmente temos muitas lutas, mas nós somos alimentados pela esperança, porque sabemos que apesar do mundo cantar vitória ou oprimir aqueles que querem servir a Deus, o mundo já é um derrotado, porque nós caminhamos com o nosso Senhor. E é essa esperança que nós devemos ter, e essa esperança que é representada aí por Simeão. Diante de todas as dificuldades de Israel, ele sempre esperava. E Deus não decepciona aquele que confia nele, aquele que espera nele. E por isso ele vivia com o Espírito Santo, porque era um homem justo. Nós lutamos, mas não podemos perder a graça de Deus. O Espírito Santo está em nós, como está no templo. Por isso devemos ser movidos pelo Espírito Santo, inspirados por Ele. Ele que nos dá os seus dons, que nos ilumina, que nos fortalece e que nos conduz. Por isso devemos sempre vivenciar esta realidade em nós. O Espírito do Senhor está sobre mim. Eu sou ungido do Senhor. Fui ungido no meu batismo, fui ungido no sacramento da crisma. Eu sou ungido. O Espírito Santo está em mim. Por isso eu não posso contristar o Espírito Santo sendo infiel às inspirações que Ele me der. Também não posso contristar o Espírito Santo quando eu caio no pecado, sobretudo o pecado grave, para não expulsá-lo de minha alma. Não posso contristar o Espírito Santo perdendo a confiança em Deus. E tenho que, movido pelo Espírito Santo, ser uma pessoa forte, pronta para ir em frente, pronta para lutar. Assim foi Simeão. Mas Simeão foi levado pelo Espírito Santo ao templo. O templo aí representa toda a instituição de Deus, aquele povo de Israel. Todo o povo tinha o templo como sua referência. Embora aquele templo, naquela época, estivesse tomado por muitas pessoas indignas, como Jesus próprio vai expulsar alguns vendilhões, dizendo: meu templo, a casa de meu pai, é casa de oração, e vós fizestes dela um covil de ladrões. Mas é no templo que Jesus vai pregar, é lá no templo que Jesus vai, para lá que Jesus vai levar o seu povo. E quantas vezes está lá? E ele vai lá, começa lá. E é só depois da sua morte que o véu daquele templo se rasga, mostrando que a antiga lei havia acabado, mas o novo templo ele cria, ou ele nos mostra, que é o templo ele mesmo, o templo que é destruído e que em 3 dias ele reedifica, porque é o templo do seu corpo, que é o templo, a igreja. Por isso nós não podemos, de forma alguma, dizer que estamos com o Espírito Santo se nós não estamos com a igreja. Não podemos esperar a redenção do mundo se nós não estamos nesse templo que é a igreja. O Espírito Santo ele vai nos conduzir sempre para a igreja, porque o Espírito Santo é a alma da igreja, a igreja de nosso Senhor, como ela é, com suas alegrias, mas também com os pecados de seus filhos, não dela, mas de seus filhos.
mas é a nossa igreja, é a nossa casa, é a nossa mãe, e é nela que Nosso Senhor quer que nós fiquemos. A ela Ele dá assistência para que ela conduza os seus filhos, guiada pelo Espírito Santo, conduza os seus filhos até a vida eterna. Por isso, apesar das dificuldades que nós vemos na igreja, a igreja é divina na sua essência, é humana nos seus membros, mas ela é santa e penitente por causa dos pecados de seus filhos. O Espírito Santo nunca nos tira da igreja. Pelo contrário, o Espírito Santo nunca quer que a igreja seja dividida, porque ele é um espírito de comunhão. Como ele faz, como a alma faz a comunhão no nosso corpo, e quando a alma sai, o corpo se decompõe, se divide, assim também o Espírito Santo age na igreja, buscando sempre esta comunhão. Hoje, meus queridos irmãos, estamos também aqui no templo, e aqui nós nos encontramos com Maria, nossa mãe, e com Jesus. Simeão pega Jesus nos braços. Assim também, contemplemos a Jesus na Eucaristia, peguemos Jesus e coloquemos dentro de nós, e ao sairmos daqui, contemplemos Jesus também nas diversas situações que se nos apresentam, em que precisamos dar o nosso testemunho de fé, sobretudo diante daquelas pessoas mais sofridas, e para nós são a presença visível de Jesus. Procuremos viver a caridade e o amor do próximo, porque é dessa forma que vamos colocar em prática o grande testemunho da nossa fé e da nossa esperança. Procuremos alentar aquelas pessoas que estão desesperadas, sofridas, aquelas pessoas que já perderam o sentido da vida. Vamos lá e vamos testemunhando essa esperança, como Simeão, vamos caminhando juntos para que um dia possamos estar todos no céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.